Café com Destino, a sabedoria diária que transforma sua vida. Papel e caneta na mão, porque já vai começar. Bom dia! Mais um Café com Destino, hoje quarta-feira. Quarta-feira é dia de muitas conquistas, dia de receber boas notícias e nós declaramos o melhor dos céus sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo à série Jó. Nós estamos numa série fantástica que está ajudando muita gente e se você ainda não escutou nenhum episódio dessa semana, eu te aconselho a escutar o de segunda e o de terça. Não deixa de assistir o episódio de segunda e terça, tá? Vale muito a pena. Começa a compartilhar, manda pelo menos aí para 7 amigos que precisam entender que os sofrimentos da vida têm um propósito, que a dor às vezes não tem motivo, mas com certeza vai ter esperança. Nós não podemos desistir diante das dificuldades. Jó é a prova de que Deus é Deus em qualquer situação e nós vamos continuar estudando esse personagem fantástico, vamos continuar estudando esse livro bíblico que toca muita gente, tá? Compartilha agora esse link com 7 pessoas, curte o vídeo, importante curtir o vídeo, tá bom? Deus abençoe, sejam todos bem-vindos. Já compartilhou? Podemos começar? Porque hoje eu tô com vontade de passar conteúdo para você, de te ensinar detalhes para você transformar a sua dor em vitória. É possível? Claro que é. Né? Jó é uma das provas, porque a Bíblia tem várias provas de dores que viraram vitórias, de vergonhas que viraram testemunhos. E nós estamos aqui de segunda a sexta, às 7h57 da manhã, te ensinando, levando para você sabedoria milenar para te levar para outro nível, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, por acaso você caiu nessa live hoje, Thiago, nem sabia que isso existia, não deixa de assistir desde segunda-feira, ou seja, assiste a série toda. E toda semana tem uma série nova no Café com Destino, então você pode assistir várias séries aqui do nosso café, tá? Tem mais de 200 episódios para trás. Vale a pena você acompanhar. Vamos lá. Nós estamos entrando em Jó capítulo 3. Jó capítulo 3, estou lembrando que nessa semana não vai dar para te ler todos os capítulos, é claro, mas eu quero ler algumas coisas dos capítulos que vão a seguir, porque Jó nos ensina muito. E segunda e terça, nós falamos da primeira fase de Jó, que ele estando muito bem, sendo um homem perfeito, justo, um homem temente a Deus, um homem mais próspero, mais poderoso do Oriente, numa conversa de Deus com seus filhos, ou seja, com os anjos, o inimigo, Satanás, se intromete ali na reunião, Deus pergunta sobre Jó, ele diz que tem olhado, e ele desafia Deus, fala, mas também, Jó só te adora, Jó só te serve porque você dá tudo para ele. Quero ver você tocar nele e ele continuar te adorando. Duvido ele não blasfemar. E aí Deus permite ele, Satanás, tomar todas as coisas que ele tem, tomou os filhos, tomou a fazenda, tomou o gado, tomou tudo. E ainda assim Jó continuou servindo a Deus. Então depois Satanás de novo aparece numa reunião e pede para tocar na saúde de Jó. Deus permite. E ainda assim Jó continua servindo a Deus sem blasfemar, ou seja, sem usar sua boca para reclamar, para dizer que Deus não existe, para xingar Deus, etc, etc. Em Jó capítulo 3, Jó vai abrir a boca pela primeira vez. Pela primeira vez ele vai abrir a boca. E aí quando ele abre a boca, ele diz o seguinte, ó, Jó capítulo 3, depois disso abriu Jó a boca e amaldiçoou o dia em que nasceu. E disse ele, pereça o dia em que eu nasci e a noite em que disseram, nasceu um homem. Converta-se aquele dia em trevas, que Deus lá de cima não tenha consideração por dele, nem resplandeça sobre ele a luz. E aí ele vai ficar aqui mais ou menos 24 versículos amaldiçoando o dia que eu nasci. Uma coisa que você vai reparar é que o livro de Jó é muito poético, Wesley. Eu comecei a estudar o livro de Jó com as crianças lá em casa, e ontem à noite estava eu, José, Júlia e Joaquim. A Jasmine muito pequenininha para entender ainda os estudos. A gente fez o estudo nós 4, eu e com os 3. E uma coisa que eu reparei lendo para eles é que é um livro muito poético. Então você tem que parar muito para explicar. Quando você está explicando para uma criança, você tem que parar muito para explicar o que significa cada coisa. Porque Jó, quando vai amaldiçoar o seu dia, é uma poesia. E depois do capítulo 3, quando entra o capítulo 4, começam os conselhos dos amigos, o confronto dos amigos com Jó, também uma aula de poesia.
né? Então é muito importante que você, ao ler Jó, tenha um dicionário do lado, tenha paciência para ler cada versículo. Eu sempre explico isso para os meus alunos. Não entendeu? Não muda o versículo não. Para e estuda, medita naquele versículo. Ou seja, é importante você só mudar de versículo quando entender o que ele quer dizer. Isso é um ótimo exercício para você crescer no conhecimento da palavra, tá bom? E aí chega no versículo 25, depois de ele passar 24 versículos amaldiçoando o dia que ele nasceu, no versículo 25 do capítulo 3 ele dá uma revelação muito importante, gente. Ele fala o seguinte: o que eu mais temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo me aconteceu. Aqui Jó dá uma informação muito importante. Qual é a informação que ele dá, Wesley? Que pensamentos negativos atraem coisas. Ele diz que o que ele mais tinha medo, não uma das coisas que ele tinha medo, o que mais ele tinha medo aconteceu com ele. O que ele mais temia sobreveio. Então, o que o Jó mais tinha medo? O que ele via para pensar? Meu Deus, eu vou ficar aqui fazendo sacrifício para Deus de madrugada, eu vou fazer tudo certinho, porque eu não quero que meus filhos morram, que meu gado seja queimado, que minha casa desabe. Ou seja, o que ele mais tinha medo foi o que aconteceu. Vou te dar uma dica aqui, um conselho para mudar a sua vida. Cuidado com as coisas ruins que você pensa. Você pode estar dando motivos para atrair coisas ruins. Um homem e uma mulher que confiam em Deus, eles não precisam ter medo. Porque seja lá o que aconteça, é sempre o melhor. É sempre a vontade de Deus. Pode não ser o melhor à sua vista, no momento em que você está passando, mas é sempre a vontade de Deus, é sempre o melhor de Deus para você. Nós sabemos que Jó passou por todas essas transições, esses processos traumáticos, mas nós sabemos o final da história. Quem aqui já conhece a Bíblia, já sabe o final da história, vai terminar tudo bem para Jó. Só que ele não sabia disso. O problema é que quando você está no fundo do poço, você não sabe que vai dar tudo certo no final. E aí você começa a duvidar de Deus. E aí você começa a bater de frente com Deus. Xingar Deus, falar que ele não existe. Olha, eu não sou nenhum santarrão, não. Nem santinho. Eu, quando quebrei em 2014, velho, eu xinguei Deus. Não de palavrão. Mas chutei parede, falei que Deus não existia. Falei um monte de besteira. Por quê? Porque eu estava passando, meu Deus do céu, eu estava passando por nada perto de Jó. Eu estava quebrado financeiramente, estava sendo humilhado nessa área financeira, humilhado, o último estágio da humilhação. Consequentemente, gerou muitos problemas emocionais, ataques de pânico, uma depressão. E eu achava que que eu era o homem mais sofrido do mundo. Engraçado, a gente tem mania de achar que a nossa dor é a maior dor de todas. Muita gente me escreve no Instagram dizendo: Thiago, ninguém está sofrendo como eu. Quando eu leio o problema da pessoa, eu falo: meu Deus, não acredito. Ah, que eu perdi meu emprego, eu não sei o que vai ser de mim, eu sou o mais sofrido do mundo. Eu falei: gente, tem gente que já está 3 meses sem comer, não sem saber onde é que vai buscar comida. Tem muita gente sofrendo muito mais do que a gente. E quando eu quebrei, eu bati de frente com Deus, e que Deus tenha me perdoado por isso, e acredito que sim, porque Ele me permitiu me levantar depois. Mas eu bati de frente com Deus, hoje eu vejo que por nada, uma provaçãozinha, Wesley, 9 meses durou. O que são 9 meses de provação dura, severa, para anos de abundância em Deus? O que é isso? Nada. Jó perdeu tudo de verdade. Todos os filhos morreram. Todas as filhas morreram. Todo o seu rebanho se perdeu. Todos os seus servos foram mortos. Sua casa caiu. Seu corpo pegou uma doença que começou a crescer feridas. Começou a sair pus da sua pele. Começou a ficar como se fosse canceroso. Abatido fisicamente. Então nós precisamos entender que Jó sofreu de verdade. E quando ele fica nervoso, ele não amaldiçoa Deus. Aí ele vai amaldiçoar o dia em que ele